Fala galera, beleza? Aqui é o Renê. Hoje é o dia em que nós vamos finalmente entender qual é a importância real do pH, tá? Mas calma, guri, fica tranquilo, tio vai te explicar, só que eu preciso que tu tenha a mente aberta para assistir esse vídeo. Assiste ele até o final que o tio vai te explicar. Eu quero que tu faça de conta como se tu nunca tivesse tido aquário antes e que tu não soubesse absolutamente nada sobre pH, fechou? Bora lá conferir então. Primeiramente, vamos falar daquelas coisas que nos incomodam, certo? Aquela água da torneira que chega num pH 7,5 e a nossa fauna é 6,6, por exemplo. Ou então aquele tronco que a gente colocou no aquário e o nosso pH não para de baixar. E aquele produto que a gente aplica e nunca funciona direito, também incomoda, né? Bom, tudo isso incomoda. A gente quer o melhor para a nossa fauna, a gente quer o melhor para os nossos peixes, óbvio. Mas e se eu te disser que as barberagens que a gente faz para ajustar aquele pH que está levemente fora do que deveria é muito pior para a fauna? Sabe por quê? Por causa das variações de KH que a gente gera com esse ajuste. O tio vai explicar. É o KH que dá choque osmótico. O KH e o GH. Quem tem disco sabe bem disso da parte do GH, por exemplo. O GH geralmente não influencia no ajuste de pH. Alguns elementos fazem alteração de GH e influenciam no pH também, mas não é esse o caso desse vídeo. Primeiramente, por que o pH se tornou tão importante? Por que a gente pouco ouve falar de KH e ouve muito falar de pH? Há 30 anos atrás, a única forma que a gente tinha de estimar variações de KH era através dos testes de pH. Um pH que não variava significava um KH que também não variava. Só que o reverso não é verdadeiro. Você pode ter um KH que varia e o seu pH está estável. Só que nessa época a gente não sabia disso. Era tudo de forma empírica. A gente estimava através do pH as variações de KH. Imaginem 30, 40 anos de aquarismo e aquele boca a boca entre lojista, aquarista, enfim, dizendo que o pH tem que ser estável, o pH tem que ser estável, o pH tem que ser estável. Entende? Hoje, no aquarismo moderno, a gente tem os testes. As fichas técnicas de faunas gradualmente começam a ser atualizadas, trazendo os maiores dados como KH e GH. E a gente ainda tem muitos peixes que foram catalogados há muito tempo atrás e essas fichas estão desatualizadas, pois os métodos que foram utilizados para catalogar esses peixes eram obsoletos. E tudo isso gerou um grande mito. Vocês conseguem entender por que o pH durante esses 30, 40 anos de aquarismo, se não mais, é tão importante? Por que todo mundo bate em cima dessa tecla de questão de compatibilidades, questão de variações, né? A questão do range para a fauna, ela é real. Você tem que manter o seu peixe dentro daquele range daquela fauna. Porém, a questão da variação, a gente precisa entender qual é a origem dessa variação. A origem da variação, se ela for um ácido pesado ou uma base pesada que influencia nos sais, que influencia naquele KH, ela é perigosa. Agora, quando é um ácido leve, como o CO2, por exemplo, não tem perigo nenhum. Uma das dúvidas mais comuns para quem está aplicando CO2 e está controlando o KH é relativo à variação que isso gera. Durante o fotoperíodo, a injeção de CO2 pode levar o pH a variar até 1 ponto ou mais, dependendo do caso. Só que isso é totalmente normal. E a gente não pode comparar nos casos em que o pH varia por contaminantes, por exemplo. Vamos tomar, por exemplo, o Lago Vermont, que é um lago de água bem macia que a gente pode estar comparando com a bacia amazônica. Às 8 da manhã, o pH desse lago é de 5,7. De noite, à meia-noite, o pH desse lago chega a 9,6. E no outro dia de manhã, às 3 da manhã, ele já começa a baixar de novo para 7 e para 8. Por que isso acontece? Isso acontece porque ao longo da noite a construção dessas reservas de CO2 vão acontecendo. As plantas vão respirando e deixando de consumir aquele CO2, pois estão fora do fotoperíodo. Na manhã seguinte, elas começam a executar a fotossíntese e começam a gastar aquele CO2. Quando chega no final do dia, perto da meia-noite, todo aquele CO2 já foi gasto e o ciclo se renova. E isso é totalmente normal, porque essa variação de pH é única e exclusivamente só por causa do ácido carbônico. Não tem influência de outra coisa. Na natureza, as construções dos níveis de CO2 são feitas durante a noite. As plantas e os fitoplâncton constroem esses níveis de CO2 no período contrário à fotossíntese. Em nossos aquários, devido ao nosso espaço limitado,
a gente começa a fazer a injeção desse CO2 um pouco antes das luzes ligarem, para simular esse efeito. À noite, a gente faz a aeração noturna para fazer o reset desse CO2 e simular esse mesmo efeito, que é essa variação de pH. Tudo isso é benéfico para as bactérias. A aeração noturna conduz oxigênio para os nossos filtros e eleva o pH, fazendo a proliferação das bactérias nitrificantes. E durante o dia nós precisamos de CO2 no nosso aquário para que as plantas se mantenham estáveis e saudáveis. Porém, nós temos que observar os limites da fauna. Um aquário de ciclídeos africanos, por exemplo, vai ficar muito bem se durante a injeção de CO2 o pH chegar perto de 7. Por quê? Porque os níveis de KH desse aquário vão ser bem mais elevados. Já um aquário de amazônicos, por exemplo, vai ficar ótimo se durante a injeção de CO2 o pH variar entre 6 e 7. O que a gente não pode ter, por exemplo, é um aquário de molinésias que durante a injeção de CO2 varie de 6,2 a 7,2. Isso já começa a sair fora dos limites da fauna. O nosso desafio aqui, trazendo para o nosso universo de aquários plantados, é manter um KH perto de 6 para que seja benéfico para as plantas e ao mesmo tempo não afete ou gere variações que afetem a fauna. Essa é a preocupação desse vídeo. Quando eu falo estável, eu quero dizer que o KH ele não pode começar a semana ou começar a sua medição em 6, por exemplo, ao meio da semana ele está em 4 e no domingo eu devolver ele para 6. E isso vai acontecer única e exclusivamente por causa dos nossos níveis de CO2 baixos. Quando eu tenho os níveis de CO2 corretos, esse KH não vai variar, ele vai se manter estável ali, apenas fornecendo aquilo que as plantas precisam. E ele não vai estar sendo usado como fonte de reserva de carbono para essas plantas. Quando as plantas passam a consumir aquele KH que a gente tem ali de reserva, a gente vai ter um fenômeno chamado descalcificação biogênica. Por isso, para aquários plantados sem injeção de CO2, a gente não recomenda que você tenha níveis de KH, porque as plantas vão passar a consumir ele. Eu vou explicar como que isso funciona agora. Quando elevamos os nossos níveis de KH, que nada mais são que reservas alcalinas, ou em outras palavras, bicarbonatos e bicarbonatos, e a gente não tem a injeção de CO2, as plantas passam a consumir essa reserva de carbono como alimento. Esse processo químico complexo, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ir a fundo e entender como ele funciona, é chamado de descalcificação biogênica. Em termos bem leigos, as plantas consomem aquele carbono, a sobra daquele material, do KH, se casa com outros elementos e eleva o pH. É isso mesmo que vocês ouviram. As plantas podem estar levando o teu pH a subir. Só que aqui vai ter que ficar um alerta, porque senão todo mundo que tem problema de pH que sobe vai achar que é descalcificação biogênica, e não é bem assim. A descalcificação biogênica ela só vai acontecer em 2 casos. Quando a tua fertilização e iluminação estiver perfeita e quando tu não tiver CO2, tá? Só que aí tu tem que observar uma coisa, o teu KH ele tem que baixar sozinho, as plantas têm que consumir ele. Quando tu não tiver consumo de KH, não é descalcificação biogênica. Se o teu pH estiver subindo, mesmo que tu não tenha sequer KH, teu KH seja em 0, é outra coisa. Aí é a tua água que é contaminada. Eu tenho que deixar um alerta também que para quem tem aquário de fish only, né, ou somente peixe, as algas, especialmente a peteca, também fazem esse processo. E também podem levar o teu pH a subir muito alto se tu tiver reserva alcalina. Esse alerta que eu faço referente à descalcificação biogênica é único e exclusivamente porque eu não quero que todo mundo que tem problema de pH ache que é descalcificação biogênica. É bem provável que a tua água da torneira tenha algum contaminante. E como é que tu pode testar isso para descartar essa hipótese? Pega um potinho, bota a água ali dentro, deixa 48 horas ela descansando e mede o pH antes e depois. Se subir sozinho o teu pH, não tem produto que vai resolver isso, não tem CO2 que vai resolver isso, porque a tua água vem contaminada da tua fonte. Tá vindo contaminada da tua fornecedora de água, ou tá vindo contaminada do teu poço, ou enfim, da bica onde tu pega. É por isso que nesses casos, só o RO ou no mínimo um deionizador vão resolver o teu problema. O buffer, ele vai funcionar direitinho quando a tua água for mansa, quando a tua água for uma água que tu coloca ela para descansar, e ela não se altera os seus parâmetros. Pode ser um pH mais baixo, pode ser um pH mais alto, mas ela tem que ficar estável. A partir do momento que tu tem uma água da torneira, da tua TPA, que tu coloca ela para descansar e sozinha, sem produto nenhum, ela sobe ou baixa o pH sozinho,
tem algum produto que foi colocado ali para tratar aquela água para tornar potável. E aí não serve para gente. Voltando ao assunto das fichas técnicas, né, dos peixes. Sim, a gente deve respeitar as fichas técnicas dos peixes, mas a gente não deve usar os valores extremos. Aqueles valores extremos, eles são referentes às medições das variações de pH daquele lago ao longo do dia. Geralmente as espécies tendem a ficar em um seu pH ideal no meio daquela faixa. Não nas pontas, nunca nas pontas. Os extremos são os valores que a gente tem que considerar, que é os limites de variação, quando a gente estiver injetando CO2, por exemplo. Procurem por fichas técnicas modernas e atualizadas. Tem muitos sites que já estão começando a fornecer valores específicos de KH e GH para cada espécie, embora ainda seja raro. Algumas espécies precisam de um KH e um GH bem específico, outras nem tanto. Porém, todas elas precisam de um KH e um GH estável. Tá, mas agora tu deve estar se perguntando. Afinal, eu devo me preocupar com o pH, sim ou não? Sim, meu querido, você deve se preocupar com o seu pH. Entretanto, você não precisa ficar surtando com o seu pH quando você estiver fazendo a injeção. Esse vídeo é basicamente para deixar mais claro essa divisão. Quem quiser estudar mais, procure por ácidos leves e ácidos fortes. Essa é a grande diferença aqui. Os ácidos que mexem com o KH são ácidos que a gente deve se preocupar. Ou seja, a variação de pH oriunda dessa mistura que desestabiliza o nosso KH ou que faça ter variações no nosso KH, essa é problemática. Eu tentei de todas as formas escrever esse roteiro de que ficasse bem claro para todo mundo quando a gente deve se preocupar ou não. E eu não achei uma forma mais simples de fazer isso, de fazer uma pequena tabelinha. Então vamos lá, quando eu devo me preocupar? A água da torneira muda o pH sozinha. Sim, é melhor você se preocupar. Coloquei um tronco e o pH não para de cair. Sim, se preocupe com isso. Coloquei CO2 e meu pH flutua entre X e Y. Não precisa te preocupar com isso. Minhas rochas alteram meu pH. Sim, se preocupe com isso. Meu substrato está alterando meu pH. Sim, se preocupe com isso. Meu pH está poucos décimos fora de onde deveria estar, mas está estável. Não se preocupe com isso. Adicionei alguns produtos e meu pH está uma bagunça. Sim, se preocupe muito com isso. Ah, eu estou com descalcificação biogênica. Sim, se preocupa com isso. Ah, adicionei conchas ou dolomito e meu pH está uma bagunça. Sim, se preocupe com isso. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte: toda vez que a gente tiver uma avaliação de pH que ela esteja bagunçando com os nossos níveis de KH, é problemático, tá? Então, isso também se aplica quando vocês estiverem tentando corrigir o pH de vocês. Isso é o que mais me preocupa, foi por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Quando eu vejo vocês sofrendo usando a calculadora para tentar ajustar 0,2 pontos de pH, usando o Alkaline Buffer e Acid Buffer, vocês estão bagunçando o KH de vocês. E bagunçando o KH de vocês, gerando, variações, esse é o maior problema que vocês podem estar fazendo. E às vezes é 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, o que não faria diferença nenhuma, tá? Pensa nos testes, gente. Vocês acham realmente que os testes marcam igual todos os testes? Quem garante que aquele 7.0 é 7.0, ele não é 6.6? Ou quem garante que aquele 6.6 não é 7? Tu entende? E aí vocês ficam desesperados, tentando consertar o pH de vocês, utilizando logo a coisa mais arriscada que tem, que é o ajuste de KH. Utilizem aquilo que vocês já tenham certeza, façam testes em baldes. Eu tentei fazer das formas mais práticas e mais assertivas possíveis como utilizar o ácido Alkaline Buffer, só que eu preciso que vocês parem de sofrer com isso. Vocês estão maltratando a fauna de vocês toda vez que vocês fazem variações de KH. Ele tem que subir gradual e se manter. Fechou? E as considerações finais, né? Tenham o teste de KH. KH, GH, nitrato, fosfato, para plantado é obrigatório. GH deveria ser obrigatório para todo mundo, até quem tem só peixe. Mantenha seu KH estável, seja ele em 0, seja ele em 1, seja ele em 6. O que não pode ocorrer em hipótese alguma são as flutuações. Isso é o que mata a fauna, tanto o KH quanto o GH. Quando vocês estiverem fazendo os ajustes de KH e GH, respeitem o limite de 2 pontos por semana. Para quem tem peixe sensível, tipo disco, por exemplo, você tem que estender bem mais esse período. Outro ponto que eu preciso falar também, não use esse vídeo para ser relaxado. Em momento algum eu disse que pH não é importante. Eu disse que
As variações de KH são muito mais importantes e que se tu precisar escolher entre ter um KH estável e um pH estável, escolha sempre o KH. Porém, eu também não quero que vocês utilizem isso como desculpa para ter um KH de 6 e um aquário cheio de descalcificação biogênica só para as plantas irem bonitinhas. Não é por aí também. E por final, a definição de estável por si só, né? Gente, estável é o seguinte, meu KH começou no domingo em 6, na quarta-feira ele estava em 6, e na sexta-feira ele vai estar em 6 e no outro domingo ele vai estar em 6 de novo. Isso é estável. O KH só vai conseguir manter a estabilidade dele se tu tiver uma belíssima injeção de CO2. Faltou CO2, as plantas vão consumir aquele KH e vai gerar variação. Ah, mas está variando um ponto. Tá, ok, um ponto tu repõe. Mas o que não pode acontecer é começar a semana em 6 e terminar a semana em 2. Entendeu? Porque daí, cara, tu tá maltratando a tua fauna. E aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, deixar o teu like, apertar o sininho, é bem importante para você receber as notificações. Espero vocês lá no Discord agora para a gente trocar uma ideia sobre esse vídeo, ver todas as dúvidas que vocês tiveram. Qualquer correção que eu tenha que fazer nesse vídeo, deixem aí nos comentários, faço questão de nos próximos vídeos fazer a correção, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.